Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. A temática de hoje estará envolvendo o exame físico das genitálias feminina e masculina. Primeiramente, vamos ver a genitália feminina. Algumas questões norteadoras para guiá-los a uma melhor compreensão do exame físico do aparelho genital. Por que avaliamos o aparelho genital ou sistema genital? Quais os métodos propedêuticos utilizados neste exame físico? Quais dados são importantes identificar pelo examinador? Qual conduta será tomada diante dos achados durante o exame físico? E o que é importante relacionar com o cuidado? O sistema genital feminino é formado por um conjunto de órgãos que tem a função de produção e armazenamento do óvulo, logo após a fecundação pelo espermatozoide. Oferecem condições para o desenvolvimento do zigoto, sendo dividido em órgãos internos e externos. E ainda tem-se o órgão acessório, que são as mamas. Para a execução do exame físico ginecológico, exigem cada vez mais do examinador, perpassa o conhecimento técnico, então vai além do conhecimento técnico, sendo necessário ter as competências em comunicação, que são a empatia, a atenção àquilo que o paciente está relatando, ter conhecimento do conteúdo do diálogo, estabelecer o elo de confiança, o relacionamento e a confidencialidade entre o paciente e o enfermeiro, enfermeira. Todas essas competências são passíveis de aprendizagem e também de melhoria. Só assim será possível obter um correto relato de queixas que se refere a órgãos que têm um significado pessoal e social muito particular. O exame físico da genitália é embaraçoso para o paciente, por isso o profissional faz uma abordagem calma e relaxada, mantendo descoberto apenas o local a ser examinado. Certifique de explicar cada parte do exame antecipadamente. É importante também avaliar o nível de ansiedade do paciente, da paciente, quando obtiver o histórico de enfermagem, então na coleta de dados. Portanto, a anamnese e o exame ginecológico não devem ser reduzidos apenas à queixa ginecológica e ao exame dos órgãos genitais. Deve-se estabelecer uma adequada relação entre enfermeiro e paciente, ou médico-paciente, criando um vínculo que permita, além de abordar as queixas da paciente, e assim realizar o exame físico sem causar maior desconforto ou constrangimento a essa paciente. A anamnese constitui o passo inicial e básico do relacionamento entre enfermeiro e paciente, e deve ter flexibilidade no momento do interrogatório, no ato da entrevista. Faça o interrogatório da história pessoal ou antecedentes e logo após o interrogatório sobre a história da doença, é indispensável o conhecimento dos antecedentes fisiológicos dessa paciente, principalmente sobre o ciclo menstrual. Deve-se anotar a data da última menstruação, o início da atividade sexual, o número de gestações e as épocas dos últimos partos ou abortos dessa paciente. Realiza-se a revisão dos sistemas, para identificar problemas anteriores e também os problemas atuais. Antes de iniciar o exame físico propriamente dito, verifica se os materiais necessários estão presentes. Peça para a paciente esvaziar a bexiga, oriente a paciente quanto à posição litotômica, cubra a paciente com lençol, identifica-se que o ambiente está adequado, e uma observação, um examinador do sexo masculino sempre precisará de um auxiliar presente durante o exame físico, embora uma examinadora possa escolher trabalhar sozinha. Na inspeção da vulva, no Monte de Vênus, observar a distribuição pilosa, mesmo em pacientes que realizam depilação. Diante da queixa do prurido, deve-se afastar lesão dermatológica. Ao
inspecionar os grandes lábios, observar a presença de lesões, alterações de cor vulvar, doenças epiteliais não neoplásicas ou lesões suspeitas de malignidade. E nos pequenos lábios, avaliar simetria, coloração, pois podem ser de sede de lesões infecciosas e também malignas. No clitóris, observar tamanho, pois normalmente mede em torno de 1 centímetro. E no meato uretral, notar a presença ou não de carúncula uretral, que é quando ocorre uma projeção da mucosa para fora da uretra. Ocorre principalmente em mulheres pós-menopausa. O vestíbulo vulvar é um espaço limitado anteriormente pelo clitóris, lateralmente pelos pequenos lábios e posteriormente pela fúrcula vaginal, onde estão localizados os orifícios da uretra. O ímen separa o vestíbulo vulvar da vagina, pode estar íntegro ou roto, formando as carúnculas himenais. A fúrcula vaginal resulta da fusão dos grandes lábios na região mediana posterior. Para complementar a inspeção, devemos então realizar a inspeção dinâmica através da manobra de Valsalva, que é aquela manobra que o paciente irá respirar fundo, prender as narinas, fechando-os com os dedos e fechar a boca, posteriormente soprar o ar pelo nariz, ainda fechado para obter pressão. Essa manobra já foi vista anteriormente. Então, essa manobra ela vai servir para avaliar distopias genitais e incontinência urinária. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, vamos simplificar um pouquinho. Os achados normais na inspeção da genitália externa são os lábios devem ter uma coloração rósea, umidade e ausências de lesões. A secreção vaginal é clara e elástica antes da sua ovulação e branca e opaca, sem odor após a ovulação, e as alterações são as úlceras, prurido, edema, rubor, secreção e odor pouco habitual. O períneo é a região entre a fúrcula vulvar e o ânus, necessitando ser avaliado a presença de cicatrizes, pois pode ter sido rompido em parto transpélvico. E no ânus verificar lesões e presença de hemorroidas. Para inspecionar a genitália interna, separe os lábios maiores com uma mão e realize a palpação com a outra para observar consistência mole. Se houve massa ou lesão, se houver, para determinar o tamanho, forma e a consistência. Edema e aumento da sensibilidade, como dor, também deve ser verificado. E caso haja indicativo de infecção, coletar cultura. A inspeção e a palpação do colo do útero e da parede da vagina é feita por enfermeiro ou médico especialista através do espéculo. Vamos ver agora um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino. Então, o sistema reprodutor masculino, ele compreende o pênis, que é constituído pelo corpo, pelo prepúcio e pela glande. Também pelo escroto, que alberga os testículos, os epidídimos e o cordão espermático, a próstata e as vesículas seminais, e a uretra é uma estrutura comum tanto ao aparelho urinário quanto ao aparelho genital. No exame físico da genitália masculina, avalia-se a integridade da genitália externa, o anel inguinal e também o canal. E por ter uma alta incidência de infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, em adolescentes e jovens, realiza-se uma avaliação da genitália precisa, na rotina de qualquer exame de manutenção para esse grupo de idade. O exame se inicia após o paciente já ter urinado e evacuado previamente, de preferência. Garanta uma sala aquecida, bem iluminada, peça o paciente para ficar na posição supina ou dorsal, deixe descoberto somente a parte a ser avaliada, ou examine-o também na posição de pé e não esqueça das luvas de procedimentos.
Utilize uma abordagem calma e tranquila para diminuir a ansiedade do paciente. E para minimizar a sua ansiedade, explique os passos do exame antes de colocá-lo em ação. Manipule a genitália suavemente, porém firme, para evitar ereção ou desconforto. Obtenha um histórico abrangente antes do exame, garantindo uma avaliação completa. Na inspeção, verifique-se a distribuição dos pelos e se na base dos pelos há presença de parasitas. Inspecione na pele a presença de hiperemia ou escoriações. Avalie o tamanho e aqui vale lembrar que esse tamanho ele é variável e possui um formato cilíndrico. Na face ventral e dorsal, procurar por edema localizado, alterações na cor, nódulos ou lesões ou áreas de endurecimento. Retirar o prepúcio e expor a glande, observar presença de secreções, lesões ou mesmo inflamações. Observar se sobre o prepúcio há uma secreção esbranquiçada. Essa substância recebe o nome de esmegma. Caso haja um acúmulo, realize as orientações quanto à higienização. Na inspeção, atente-se para a idade do paciente. Ocorrem modificações fisiológicas dos órgãos. Os testículos, primeiramente, aumentam em tamanho na pré-adolescência. Nesse período, não há pelos pubianos. No final da puberdade, os testículos e o pênis aumentam e ganham forma já de um adulto. E a pele escrotal escurece e se torna enrugada. Com a puberdade, os pelos pubianos se tornam ásperos e abundantes. O pênis não tem pelos e o escroto apresenta pouco pelo. Ao exame da genitália masculina, inspecione se há ulcerações ou lesões e descrever a localização, o tamanho e o tipo, se é uma vesícula, se é uma úlcera, se é apenas uma cicatriz ou se há nódulo ou erosão. A profundidade também é descrita, se é rasa, profunda e com bases endurecidas ou não. A cor, se a lesão é seca ou também molhada. E o tipo de secreção existente e suas características, tá ok? E essas descrições poderá determinar, por exemplo, uma infecção sexualmente transmissível. Para inspecionar a superfície peniana, manipule a genitália ou peça para que o paciente o ajude. Inspecione o eixo, o prepúcio, a glande e o meato uretral. Comprimir no sentido antero-posterior. A veia dorsal é aparente à inspeção. Em homens não circuncidados, retrai a pele do prepúcio para avaliar a glande e o meato uretral. A área entre a pele e a glande é um local comum a lesões venéreas. Seja particularmente cauteloso ou cautelosa enquanto inspeciona e palpa o escroto, pois as estruturas situadas dentro do escroto são muito sensíveis. O escroto é dividido em duas metades. Cada metade contém um testículo, o epidídimo e o canal deferente, que percorre para cima do anel inguinal. Geralmente, o testículo esquerdo é mais baixo que o direito. Inspecione o tamanho, a forma e a simetria do escroto enquanto observa a presença de lesões ou edema. O estiramento da pele ou perda do enrugamento revela a presença de edema. O tamanho varia de acordo com a temperatura. E o câncer testicular é um tumor sólido comum em homens jovens entre 18 e os 34 anos de idade. Explique o autoexame enquanto examina o paciente. Os testículos são normalmente sensíveis, porém não moles, são ovoides e medem aproximadamente de 2 a 4 centímetros. Eles têm características lisos, firmes e livres de nódulos. O epidídimo é elástico. Avalie-o quanto ao tamanho, forma e a consistência dos órgãos. Os sintomas mais comuns de câncer testicular são aumento indolor
em um testículo e o aparecimento de nódulo pequeno, endurecido e palpável do tamanho aproximadamente de uma ervilha, na porção frontal ou lateral do testículo. No adulto mais velho, os testículos se diminuem de tamanho e são menos firmes à palpação. Continuo palpando o canal deferente em direção ao anel inguinal, verificando se há presença de nódulos ou inchaço. No exame do anel e canal inguinal, inspecione-se a região inguinal procurando-se por hérnias. O canal forma uma passagem através da parede abdominal, um local que há uma forte possibilidade para a formação de hérnias. E o que é hérnia, né? A hérnia é a protrusão de uma porção do intestino pela parede ou canal inguinal. E no ato da avaliação, mantenha o paciente na posição de pé. Nessa parte do exame, peça para o paciente esticar ou fazer força para baixo. Essa manobra vai ajudar a tornar a hérnia mais visível. Palpe a área inguinal e femoral à procura de linfonodos inguinais. Normalmente, nódulos pequenos e não doloridos, ou gânglios aumentados, se caso haja, descrever o tamanho e a consistência. Qualquer anormalidade pode indicar infecção local ou sistêmica ou mesmo uma doença maligna. Algumas anormalidades podem ocorrer com maior frequência. Dentre elas, a gente tem o infantilismo, que são os órgãos internos e externos menores do que esperado para a idade. Tem-se o virilismo, onde a criança apresenta-se com a genitália de adulto. Os estados intersexuais, a genitália é dúbia e encontram-se os órgãos internos e externos rudimentares de ambos os sexos, que a gente conhece por hermafrodita. E também outra bastante comum é a fimose, né? Que é a impossibilidade de se retrair o prepúcio para trás da glande. Temos a hipospádia, que a uretra se abre na face ventral do pênis, fora de sua posição normal. E a epispádia, que a uretra se abre na face dorsal do pênis. Temos outras anormalidades, tá ok? Mas essas daí são mais frequentes. No escroto, o que mais ocorre é o edema escrotal, que é o acúmulo de líquido no interstício do escroto. A elefantise, que é o edema crônico dos órgãos genitais, tanto pênis e escroto, por retenção de líquidos devido à filariose. Um bom momento de avaliar o reto é após o exame genital. Geralmente, esse exame não é realizado em crianças e adolescentes. O exame retal é desconfortável, por esta razão explique todos os passos. Isso ajuda o paciente a relaxar e compreender melhor o exame. A posição deve ser a gênito-peitoral ou de cimes. Utilizando a mão não dominante, retraia suavemente as nádegas para visualizar as áreas perianal e sacrocígeo. A pele perianal é lisa, mais pigmentada e grosseira do que a pele das nádegas. Inspecione o tecido anal quanto às características da pele, lesões, hemorroidas externas, úlceras, fissuras e fístulas, inflamação ou escoriações. Os tecidos anais apresentam-se úmidos e sem pelos, e o músculo externo voluntário do esfíncter mantém o ânus fechado. Em seguida, peça ao paciente para fazer força para baixo, como se fosse evacuar. Qualquer hemorroida interna ou fissura aparece nesse momento. E a palpação da glândula prostática ela é realizada por profissionais especialistas. Estas imagens mostram as posições usadas para avaliação do reto e do ânus, que é a posição gênito-peitoral e a posição de cimes. Chegamos ao término de nossa temática de hoje. Espero que vocês tenham adquirido bastante conhecimento e até a nossa próxima aula.